Essa reunião, esse evento da ONU sobre meio ambiente entrou na segunda semana. E Lula, o presidente eleito, deve viajar ao Egito na segunda-feira para participar da COP27. Esse evento destaca a necessidade de tomar medidas para combater as mudanças climáticas. Por essa razão, nós vamos receber agora a advogada Samantha Pineda. Ela é especialista em direito socioambiental, a quem agradecemos demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigada, é um prazer estar falando com vocês diretamente aqui de Sharm el-Sheikh, onde está acontecendo tudo isso, viu, Daniel? Pois é, muito bom. Então a COP, esse evento já tradicional, essa conferência que reúne lideranças de países e também especialistas em meio ambiente, ecologia, mudanças climáticas, sustentabilidade. Antes de falar propriamente na participação do Brasil, seria importante que a gente explicasse para a nossa audiência o que está em jogo nessa edição? Quais são os debates, digamos, mais urgentes? E quantos países devem conseguir avançar naquelas questões que envolvem a implementação do Acordo de Paris? Olha, excelente a reportagem anterior que vocês mostraram, que acabou trazendo esses números. Nós precisamos 45% de redução de emissões de gases de efeito estufa e do ano passado para este ano nós aumentamos a emissão. Então, só aí já fica evidenciada a dificuldade que nós temos nessa redução necessária. A COP é um encontro que a ONU faz todos os anos. Estamos na 27ª edição, mas o movimento foi criado há 30 anos. Tivemos 3 anos sem COP, 2 anos antes da primeira COP e 1 ano por causa da pandemia. Mas nesta conferência, a principal meta é que os países desenvolvidos e maiores emissores digam efetivamente como vão contribuir financeiramente com os países menos desenvolvidos para que eles consigam crescer, evoluir sem carbonizar tanto a economia quanto os países que já desenvolveram. Na lista aí dos maiores emissores, o primeiro é a China, que parece que vai apresentar uma sutil redução este ano. O segundo é os Estados Unidos, onde Joe Biden ontem falou a respeito de que vai cumprir metas, mas, ao contrário do que falou no ano passado, na COP26, ele liberou algumas petrolíferas para a produção de mais petróleo em virtude da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, nós aqui do lado técnico queremos entender como que ele vai fazer para diminuir as emissões, liberando mais produção de petróleo, que é o combustível fóssil principal, sendo petróleo, gás e carvão os principais emissores de gases de efeito estufa. E a grande expectativa é, de fato, que este fundo se constitua. Nós tivemos um movimento africano de seguradoras criando um fundo para viabilizar essas inclusões, esses investimentos, mas nós estamos longe de atingir esta meta, que era de 100 bilhões, assinado em uma COP lá em Copenhague, era 100 bilhões de dólares a meta, só que no Finance Day que aconteceu aqui na COP, já se entendeu que o valor necessário para a transição atingir esse 45% de redução de emissões seria de $1 trilhão ao ano até 2030. E a gente não sabe de fato se isso vai acontecer. Doutor, e falando em Brasil, os líderes mundiais estão na expectativa dessa reviravolta na agenda brasileira ambiental que o Lula, o presidente eleito, ele prometeu. Como que está esse clima em relação ao Brasil? Olha, aqui na COP o Brasil está muito dividido. Por um lado, eu faço uma leitura de que isso é positivo e que mostra que gregos e troianos, todos os lados estão empenhados em fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então, nós temos um stand oficial do governo brasileiro. Logo ao lado desse stand, no mesmo pavilhão, nós temos um stand dos governadores da Amazônia, apresentando independentemente os seus próprios programas. E um pouquinho depois, a questão de 100 metros, nós temos o hub do Brasil, que é o que se diz ali, onde as organizações da sociedade civil se dizem representadas. Então, nesses 3 estandes, as abordagens são diferentes. Politicamente, geopoliticamente, isso enfraquece o Brasil. Do ponto de vista técnico, isso fortalece a posição de que estamos, de corpo e alma dentro dessa discussão. Agora, a chegada do presidente eleito Lula no dia 17 está muito aguardada, porque a gente percebe, de fato, aqui fora, que a simpatia internacional pelo presidente eleito Lula é muito maior do que a simpatia
pelo atual presidente Jair Bolsonaro, independentemente de apresentação de resultados. Porque os resultados que estão sendo apresentados aqui pelo estande do Brasil, tanto em relação à transição energética, com relação a cuidado com resíduos, a educação ambiental, são todos positivos. O único resultado negativo é o aumento do desmatamento da Amazônia, que parece ser a única coisa que interessa para a opinião internacional. Jovem Pan News e a hora certa agora 10h13. Repita. 10h13. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Pois é, olha, nós devemos olhar para cima, ou seja, existem sim riscos reais ao planeta, né? E falam em ponto de inflexão, mas muita lenda também. Eu queria que a senhora falasse, doutora, sobre a participação das ONGs. No governo Jair Bolsonaro, houve uma interrupção do processo de ONGs ficar recebendo dinheiro e se nutrindo em cima de fantasias e como está exatamente este relacionamento das ONGs e o meio ambiente? Olha, é uma questão muito delicada, sempre foi essa questão das ONGs e do meio ambiente, porque ele sempre tem que ser, essa relação sempre tem que ser olhada por dois lados. Quando a gente despolitiza essa participação de ONGs, nós precisamos olhar o que de fato elas contribuem, e foi esse o primeiro questionamento do governo Bolsonaro, quando cortou a distribuição daqueles recursos que vinham para o Fundo Amazônia para as ONGs que atuavam, porque elas não prestavam conta dos resultados aferidos por elas quando recebiam esse recurso. Então elas apresentavam ali o programa que iam fazer, mas não existia um protocolo de monitoramento dos resultados. Quando se cortaram essas verbas, teve muita ONG aí, né, brigando e tal, algumas conseguiram mostrar resultados e que foram paulatinamente entrando novamente nas suas linhas de execução. Com relação ao governo Lula, quando era o governo Lula anteriormente a esse governo Bolsonaro, as ONGs tinham muito mais liberdade dentro do Ministério, principalmente quando foi ministra Marina Silva. No Ministério de Isabela Teixeira, isso já passou a ser um pouco mais restrito. Havia um bom relacionamento, mas a ministra Isabela era mais tecnicamente rigorosa para admitir a participação das ONGs. Eu entendo particularmente que nós precisamos olhar sempre de forma técnica e nunca politizada para essa questão. Tecnicamente, o que há de interesse em ONGs, principalmente internacionais, em intervir no meio ambiente brasileiro? Existem estudos, principalmente um que tivou muito famoso, chamado Farms Here, Forest There, que é Fazendas Aqui, Florestas Lá, que dizia que enquanto o Brasil tivesse a obrigação de conservar florestas e os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, continuassem produzindo alimentos e produzindo tecnologia, nós estaríamos sempre aquém, né, economicamente falando. Então, são interesses econômicos quando se fala de países, e essa leitura das ONGs precisa ser vista com cuidado. O que nós esperamos é que neste próximo governo haja uma flexibilização daquela liberdade toda que se dava no governo anterior, para que haja um monitoramento de resultados e para que essas ONGs possam, de fato, mostrar ao que vieram, como estão contribuindo para poder receber algum tipo de incentivo, principalmente financeiro, por parte do governo. Agora são 10h16, estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã a advogada Samantha Pineda, tratando justamente sobre a participação do Brasil na COP27. A gente lembra que o presidente eleito Lula chegará ao Egito na próxima semana. E há, inclusive, doutora, a informação, nós até compartilhamos nessa edição do Jornal da Manhã, de que o staff de Lula está agendando vários encontros com lideranças de outros países. E a informação preliminar que nós temos é que, claro, ele tem o objetivo de conseguir arregimentar, além do apoio, recursos para a implementação de programas na região amazônica, bem como melhorar a relação com lideranças dos principais países do mundo. Quais são as expectativas em relação a essa participação de Lula, mas também na possibilidade de obtenção de recursos? Ele pode fazer a diferença, mas porque alguns criticam os posicionamentos dele, inclusive aqui no Brasil, em relação à economia, ao mercado, aos grandes empresários. Os empresários da economia verde também não podem torcer o nariz para certos posicionamentos de Lula? Excelente pergunta, Daniel. A gente viu a reação do mercado
depois do discurso de Lula, quando falou a respeito de teto de gastos, de responsabilidade fiscal e da parte econômica. Obviamente que o Brasil ele está sendo visto pelos investidores como uma grande oportunidade de investimento na economia verde, tudo que diz respeito a ESG, a divulgação e melhoria da forma de comercializar o carbono, de formas de implantação de sistemas mais conservacionistas. Aí o Zé Maria acabou de falar, né? Existe uma tensão aí com relação ao agro. O agro é o que puxa o carro da economia brasileira e nós temos muito a oferecer com relação a um agro sustentável, porque o sistema de produção brasileiro conta com tecnologias tropicais de produção que vão muito além da conservação que pode se fazer no hemisfério norte. Então, nós tememos que o governo Lula venha com um discurso que não contrabalance a responsabilidade econômica com o que se diz de responsabilidade ambiental. O que a gente vai poder perceber depois dessa visita, que todo mundo está ansioso aí pelo dia 17, é se de fato as travas que nós tínhamos, como por exemplo, fazer parte da OCDE, efetivar o acordo Mercosul-União Europeia, que são economicamente atraentes para o Brasil, se isso vai acabar sinalizando positivamente para nós, depois que Lula participar aqui e falar que vai melhorar a questão ambiental, porque é nesta parte, é no retorno econômico, que nós vamos garantir a sustentabilidade das medidas. Lembrando que se nós excluirmos as pessoas da questão ambiental, isso não é sustentável. A gente já demonstra isso com o aumento do desmatamento que aconteceu na Amazônia, porque na época do governo Lula, o desmatamento foi contido com criação de unidades de conservação que excluem as pessoas, e isso acabou não dando certo. Então, há uma grande expectativa e sim, é um risco com relação aos investidores que estão... É isso, nós estamos conversando com a nossa convidada especial, a advogada, acho que já conseguimos reconectar. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Com você, Zé. Pois é, essa reunião já foi até criticada por alguns setores, né, ativistas, dizendo que era como discutir a malária no mundo e convidassem os mosquitos para fazer o debate e definir. Mas eu acho que é isso mesmo, tem que ser a cúpula, tem que ser quem decide, os gestores é que tem que discutir um problemão que essa resolução sobre o meio ambiente. Eu queria saber sobre a possibilidade de um acerto legal internacional. Existe a possibilidade de uma regulamentação internacional, ou seja, leis internacionais para colocar parâmetros em vários governos? Existe essa possibilidade? Esperamos que isso não seja feito. Com essa troca, essa vontade que o Brasil tem de fazer parte da OCDE, de confirmar o acordo Mercosul, o acordo comercial, né, de Mercosul com a União Europeia, nós não queremos, e eu acho que isso é uma questão da população inteira, até com a colaboração da Alemanha e da Noruega no Fundo Amazônia, que isso venha com condições impostas que possam, de qualquer forma, limitar nossa soberania. Então, internacionalmente, há possibilidade, sim, nestes acordos e nesses pactos, de haver alguma limitação, alguma promessa de contrapartida por parte do Brasil que possa afetar nossa gerência sobre o meio ambiente. É esse o grande medo com relação a essa abertura que se dá a toda essa comunidade internacional. Queremos manter a soberania brasileira e a hegemonia das nossas decisões sobre os nossos recursos naturais. Ontem houve uma fala aí de um técnico aqui do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Freire, que nós não aceitamos mais espelhinhos e miçangas, porque nós sabemos o valor que tem os nossos serviços ambientais. Portanto, tem que haver investimento e as contrapartidas não podem ameaçar nosso poder de decisão. É isso, COP27, expectativa para a participação do Brasil no evento e também as perspectivas para 2023 nessa entrevista especial com a advogada Samantha Pineda, especialista em direito socioambiental. Doutora, muito obrigado mais uma vez por sua participação, boa sorte por aí e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigada pelo espaço, que tenhamos sorte nessa discussão e me desculpem a conexão egípcia. Conexão internacional, isso é ótimo.